menopausa precoce, falência ovariana prematura, insuficiência ovariana primária. A menopausa precoce é o fim permanente da menstruação antes dos 40 anos de idade. Ela ocorre porque os ovários não liberam óvulos, ovulação, e tornam-se menos capazes de produzir hormônios. Algumas mulheres não têm sintoma nenhum, salvo o fato de não conseguirem engravidar, e outras têm os mesmos sintomas de uma menopausa natural, como ondas de calor ou suores noturnos. Os exames de sangue são capazes de confirmar o diagnóstico, e outros exames são feitos para identificar a causa. Diversas medidas, incluindo estrogênio, normalmente tomado até aproximadamente os 51 anos de idade, que é a idade média em que ocorre a menopausa, podem aliviar ou reduzir os sintomas. Para poder engravidar, a mulher com menopausa precoce pode ter óvulos de outra mulher implantados no seu útero. Em termos hormonais, a menopausa precoce se assemelha à menopausa natural. Os ovários produzem muito pouco estrogênio. A ovulação é interrompida. Contudo, às vezes, os ovários começam a funcionar por um curto período e podem liberar um óvulo, o que torna a gravidez possível. Os ovários ainda contêm milhares de óvulos. A menopausa precoce tem muitas causas. Anomalias genéticas. Os cromossomos, incluindo os cromossomos sexuais, podem ser anormais. As anomalias nos cromossomos sexuais incluem a síndrome de Turner, distúrbios que conferem um cromossomo Y, que normalmente atingem apenas os homens, e a síndrome do cromossomo X frágil. Doenças autoimunes. O corpo produz anticorpos anormais que atacam os tecidos do corpo, incluindo os ovários. Alguns exemplos disso são a tireoidite, o vitiligo e a miastênia grave. Distúrbios metabólicos. A doença de Addison e o diabetes são alguns exemplos. Infecções virais. A cachumba é um exemplo. Quimioterapia para tratamento de câncer. Radioterapia. Retirada cirúrgica dos ovários. Cirurgia para remover ambos os ovários, ou forectomia bilateral, acaba com a menstruação e causa a menopausa. Extração cirúrgica do útero. A cirurgia para retirar o útero, esterectomia, acaba com a menstruação, mas não causa a maioria dos outros sintomas da menopausa, desde que os ovários estejam funcionando. Toxinas. O tabaco é um exemplo. Sintomas. Algumas mulheres não têm sintoma nenhum, salvo o fato de não conseguirem engravidar. Outras mulheres desenvolvem os mesmos sintomas que são associados com a menopausa normal, que ocorre por volta dos 51 anos, como ondas de calor, suores noturnos ou oscilações do humor. A menstruação pode tornar-se mais leve ou irregular ou pode parar. A carência de estrogênio pode provocar uma diminuição da densidade óssea, osteoporose, e o afinamento e ressecamento do revestimento vaginal, atrofia vaginal. Se a mulher com menopausa precoce não for submetida à terapia com estrogênio, o risco de desenvolver transtornos do humor, doença de Parkinson, demência e doença arterial coronariana é maior. Se a causa for uma doença que confere um cromossomo Y, o risco de ter câncer dos ovários é maior. A mulher pode apresentar sintomas da doença que causa a menopausa precoce. Por exemplo, se a síndrome de Turner é a causa, a mulher pode ter baixa estatura e ter um pescoço alado e dificuldades de aprendizagem. Diagnóstico: exame de gravidez, medição das concentrações hormonais, outros exames para identificar a causa. Às vezes, análise cromossômica. O médico suspeita de menopausa precoce quando uma mulher com menos de 40 anos apresentar sintomas da menopausa ou não conseguir engravidar. Um exame de gravidez é feito, e as concentrações de estrogênio e de hormônio folículo estimulante, que estimula os ovários a produzir estrogênio e progesterona, são medidas semanalmente durante várias semanas para confirmar o diagnóstico de menopausa precoce. Outros exames também podem ser feitos para ajudar o médico a identificar a causa da menopausa precoce, assim, avaliar os riscos para a saúde da mulher e receitar o tratamento adequado para a menopausa precoce. Um novo exame de sangue para detectar o hormônio antimuleriano, que é produzido nos ovários, pode ser realizado para avaliar se os ovários estão ou não funcionando bem e para calcular a chance de aquela mulher conseguir engravidar.
No caso de mulheres com menos de 35 anos de idade, é possível que uma análise cromossômica seja realizada. Se uma anomalia cromossômica é detectada, outros procedimentos e tratamentos poderão ser necessários. Tratamento: contraceptivos orais ou terapia hormonal. Caso a gravidez seja desejada, fertilização in vitro. Se a mulher com menopausa precoce não desejar engravidar, ela recebe pílulas anticoncepcionais que contêm estrogênio e uma progestina, contraceptivos orais combinados, terapia hormonal que contém uma dose mais elevada de estrogênio, tomada todos os dias, e uma progestina ou progesterona, tomada por 12 a 14 dias por mês, terapia hormonal cíclica. Esses tratamentos costumam ser tomados até a época em que normalmente ocorre a menopausa, em média, até os 51 anos de idade. Depois disso, o médico decide se a mulher deve continuar com os tratamentos, tomando por base as suas circunstâncias individuais. O estrogênio ajuda a aliviar os sintomas e ajuda a prevenir outros efeitos da menopausa, como secura vaginal e oscilações do humor. A dose mais elevada de estrogênio na terapia hormonal ajuda a manter a densidade óssea. Uma vez que o estrogênio administrado sozinho aumenta o risco de uma mulher ter câncer do revestimento uterino, câncer de endométrio, a maioria das mulheres também toma uma progestina ou progesterona juntamente com o estrogênio para ajudar a proteger contra esse tipo de câncer. As mulheres que não têm mais útero podem tomar apenas estrogênio. Se uma mulher com menopausa precoce quiser engravidar, o médico recomenda realizar a fertilização in vitro, em tubo de ensaio. Os óvulos de outra mulher, doadora de óvulos, são implantados no útero após terem sido fecundados em laboratório. O estrogênio e uma progestina ou progesterona também são receitados para permitir que o útero sustente a gravidez. Esta técnica proporciona às mulheres de até 50% de chance de engravidar. De outra forma, a possibilidade de engravidar é menor que 10%. As mulheres que têm um cromossomo Y precisam retirar seus ovários para diminuir o risco de desenvolver câncer ovariano. A terapia hormonal também costuma ser recomendada para essas mulheres até elas alcançarem a idade média da menopausa ou além, para prevenir os efeitos da falta de estrogênio. Se gostou das dicas, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para ser sempre notificada do novo vídeo. Nos ajude curtindo e compartilhando. Nos vemos no próximo vídeo, até mais!